Irmãos, Mateus capítulo 5. Tia Dani está lá, ó. Sequência da série de sermões do monte. E hoje a leitura será versículos 21 até 26. Então abra por gentileza comigo em Mateus capítulo 5, dos versículos 21 até 26. E se você puder, claro, permaneça com a sua Bíblia aberta. Isso facilita que a gente sempre vá ao texto e frise, reitere aquilo que a Santa Palavra de Deus está nos dizendo. Quero fazer apenas um breve apanhado sobre o que nós tratamos aqui na sequência. Pois bem, Jesus falou de bem-aventuranças, trazendo uma ética, um contraste à religião muito fingida de aparência da época. Em sequência, Jesus fala sobre a posição do cristão no mundo, sal da terra e luz do mundo. E adiante, ele poderia ser julgado, percebido, como alguém que veio para contrariar ou mesmo desfazer a santa lei de Deus dada a Moisés, e que aquelas pessoas que o ouviam tinham tanto apreço. E aí Jesus diz, não, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. O problema é que a interpretação de vocês religiosos está muito aquém daquilo que Deus diz. Vocês têm uma interpretação de aparência, enquanto a lei de Deus sonda o profundo da nossa alma. E agora Jesus começa uma nova etapa, sempre falando assim, ouvistes o que foi dito. É assim que vocês sempre ouviram acerca da lei e também da interpretação dela. Entretanto, eu vos digo. Pode parecer no primeiro momento que Jesus estaria contrariando. Não. O que Jesus traz é a perfeita interpretação da lei de Deus. E agora nós vamos ler esse texto em que Jesus fala ligado diretamente ao 6º mandamento, que é curto, simples e direto. Não matarás. Este mandamento poderia ser melhor entendido como não assassinarás, não cometerás assassinato, não atentarás contra a vida de teu semelhante, contra o teu próximo. Vamos ler o texto e pedir a Deus graça para que sejamos uma vez mais edificados por sua santa palavra. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos, em absoluto, de Tua graça para compreender a Tua palavra. Nós precisamos do Teu Espírito para aplicá-la em nós, porque são verdades que confrontam o âmago do nosso ser. Os pecados mais sorrateiros que se ocultam no sótão da nossa alma. É o Senhor que os traz à tona e lida com eles. E nós queremos pedir ao Teu Espírito que nesta hora o Senhor trabalhe em nós, fale conosco e nos leve aos Teus santos pés. Abençoe-nos uma vez mais e que Tua palavra, que é a verdade, seja exposta com fidelidade, apesar do instrumento, apesar de nossa percepção limitada. Cremos em Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Esse título é bem chocante, talvez seja um dos mais chocantes que eu já tenha usado aqui. Senhor, livre-nos de corações assassinos. E você deve estar pensando, ufa, estou livre disso. Se eu fizesse uma pergunta meio estranha, alguém aqui já cometeu assassinato? Talvez, é bem possível que ninguém se manifestaria.
Como os fariseus, nós diríamos: eu cumpro a lei de Deus. Jamais quebrei o 6º mandamento do Senhor, aquele dado a Moisés e válido, como aprendemos semana passada, até os dias de hoje. Pois bem, mas se eu perguntasse aos irmãos, alguém aqui já teve ódio no coração contra o seu semelhante? Alguém aqui já foi consumido pela raiva, pela ira, que parece que brota do âmago da sua alma, e você tem um pensamento: ai, se aquela pessoa desaparecesse, morresse, sumisse, a minha vida ficaria tão boa. Eu só queria que aquela pessoa de uma hora para outra desaparecesse. Pois bem, Jesus está falando conosco, porque segundo a interpretação de Cristo, o nosso coração foi pego pelo 6º mandamento. Nós não atingimos, não avançamos contra a vida de ninguém fisicamente, mas quando os nossos corações engendram qualquer tipo de plano, de maldade, de desejo, de cólera pelo outro, Jesus diz: é isto que a palavra de Deus está chamando vocês. A ira é um assunto muito tratado na Escritura. A ira está presente logo que o pecado entra no mundo. Nós temos claro e explícito um assassinato. Caim atenta contra o seu irmão Abel, e ali um derramamento de sangue, simplesmente porque Caim teve inveja e ficou contrariado pela oferta de Abel que fora recebida pelo Senhor. E ele atenta, e aí existe um lastro de derramamento de sangue que perpassa toda a história humana. Vocês vão de lembrar que Deus não permite que Davi construa o templo, porque Davi derramou muito sangue. O assassinato, a matança, o derramamento de sangue continua nos nossos dias ainda. Fruto do pecado, da queda. E por que eu estou dizendo Deus nos livre de corações assassinos? Vamos entender. Pode passar, Mari, por favor? Veja, irmãos, vamos juntos. Todo aquele É muito claro que o nosso irmão João, ao escrever a sua carta, está lembrando dos ensinos, ou do ensino de Jesus, diretamente ligado ao 6º mandamento, dizendo: meus irmãos, nós devemos amar uns aos outros. Nós não podemos simplesmente fazer declarações de amor a Deus e odiar ao nosso irmão, aquele que está do nosso lado, perto de nós. Porque se nós odiarmos o nosso irmão, nós caímos no pecado de assassinato. E se vocês sabem, meus irmãos, que os assassinos não têm a vida, não podem entrar no reino de Deus. Lembremos-nos que Jesus conclui a mensagem anterior dizendo que a nossa justiça precisaria exceder em muito a dos escribas e fariseus. Por isso que o tema desta mensagem faz sentido. Senhor, nos livra de corações odiosos, que na verdade são corações assassinos. Senhor, nos livra da maldade de sermos tomados por raiva, por ira e por ódio, que é marca do inimigo de Deus, que desde o princípio mente, engana e odeia a Deus, enquanto os filhos de Deus, a sua marca é o amor. No meio de um mundo hostil, de ódio, de guerras, contendas e conflitos, de sede e clamor por mais violência e sangue, os filhos de Deus são chamados a amar e perdoar como seu Cristo é. Deus nos livre de corações assassinos. Jesus faz basicamente 3 coisas, ou ensina 3 aspectos aqui. Primeiro, Jesus interpreta a lei de forma plena, dizendo, confrontando a hipocrisia e a frieza dos escribas e fariseus. Vocês ouviram que não matarás. E veja, irmãos, como havia distorções. Porque quem é leitor bíblico vai lembrar que a pena de morte, para o Antigo Testamento, quando você assassinava alguém, era uma pena capital, pagava com a própria vida. E eles mudaram a lei, disseram, olha, você vai ser julgado. Eles estavam distorcendo. Jesus diz, eu vou trazer uma interpretação mais plena aqui. O pecado não é apenas atentar contra alguém, mas aquilo que reside dentro da sua própria alma. E em seguida, o que Jesus faz? Ele expõe que nós não podemos vir ofertar a Deus, oferecer o nosso culto, se o nosso coração não estiver em Deus. Então, o nosso coração influencia a nossa adoração. Em terceiro, ao final, o que Jesus está dizendo é que nós devemos tratar com urgência
o aspecto dos relacionamentos quebrados, conflituosos que nós tendemos a criar. Então, o que nós aprendemos com Cristo acerca deste coração que o Senhor quer livrar-nos aqui? Veja comigo versículos 21 e 22. Vamos juntos? 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Pode passar, Mari, por favor. O que o Senhor está nos ensinando aqui? O assassinato é condenado, sim, por Deus. Mas toda maldade que intentamos contra o nosso semelhante também, do mesmo modo. Jesus não está dizendo que a fala sobre a palavra dizer não matarás está exatamente errada. O que Jesus está dizendo é que eles limitavam. Eles falavam, de fato, a lei diz não matarás. Mas existiam coisas que eles deixavam de dizer. Tinham coisas que eles haviam ocultado sobre o aspecto da lei. Então o Senhor lembra, ouviste o que foi dito, ele não está desfazendo, mas ele está lembrando, nós precisamos atentar para isso. Mas os religiosos deixaram de falar. Jesus traz um tratamento da lei mais profundo. E eu disse semana passada, irmãos, muito cuidado, porque nós somos enviesados na perspectiva. Nós temos tendência a olhar como nós gostamos de ouvir. Irmãos, nesse pouco tempo que tenho caminhado aqui com essa comunidade muito amada do meu coração, não é incomum eu falar alguma coisa e ter uma conversa com alguém durante a semana e a pessoa entender exatamente o contrário do que eu quis dizer na mensagem. Muitas vezes aconteceu isso. Não, mas não era isso que eu queria dizer. Porque a nossa percepção tem um viés. Quando nós abrimos a Bíblia, a gente está sempre inclinado. Então é necessário que o nosso coração seja despojado de qualquer sentimento carnal e ouça o que Deus tem a dizer. Os fariseus estavam interpretando na perspectiva deles, e quando eles olhavam para a lei diziam: uau, nós somos aprovados. Nós estamos de acordo com a lei. Não há nada que nos recrimine sobre a lei. Jesus disse: espera aí, eu vou trazer a vocês algo muito mais profundo sobre a lei. Há um outro aspecto aqui. Veja o que o Senhor está dizendo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, e aqui está em colchetes, porque não se encontra nos melhores manuscritos. Entretanto, nós temos indicações bíblicas, e o apóstolo Paulo diz que nós podemos se irar, mas nós devemos ficar irados. Há motivo, já estudamos na EBD, de iras justas, de iras pelo pecado, por exemplo, de ira contra a ofensa a Deus. Jesus se irou, mas nunca pecou. Jesus se irou no momento que ele vê aqueles vendilhões do templo, ele demonstra ali contra aqueles homens uma indignação, mas ele não peca. Há momentos que a gente vê os apóstolos, os homens de Deus se levantando, firmes, indignados contra situações, mas eles estão dirigidos pelo próprio Espírito de Deus. Entretanto, Jesus diz: se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ou a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí está um problema, irmãos. Não matarás não se limita apenas em não atentar contra a vida de alguém. Mas, na verdade, palavras, xingamentos, alimentar o ódio no coração, são pecados enquadrados por esse mandamento. Tem uma história curiosa, eu não sei nem se é verdade ou é lenda gospel, mas o pessoal pergunta, diz que a mulher de Billy Graham, que foi um grande evangelista, foi perguntada se algum dia ela tinha pensado em divórcio. Esse ministério itinerante desse homem de Deus que pregou em quase todos os países do mundo. Ela falou assim: divórcio nunca, mas assassinato umas 3 vezes já. Embora a história seja um pouco anedótica, cômica, nós já pensamos mal contra alguém. A gente nunca, talvez, pegou uma pedra para atirar. Mas nós já tivemos um desejo imenso de que aquela pessoa, como eu disse inicialmente, simplesmente desaparecesse. Nós já tivemos interesse em simplesmente atentar em que aquela pessoa, de alguma forma, já torceu para alguém escorregar. Eu já fiz isso, irmão. Quando alguém empina a moto na minha frente, eu digo assim: só uma raladinha. Já fez com você isso, não? Já. Você pensa assim, só assim no para-choque dele. Nós pensamos isso. É o que Jesus está dizendo, porque, irmãos, sejamos honestos, Jesus vê o nosso coração.
O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Eu não sei se você lembra da cena, a Bíblia diz que ele correu até Jesus e ele se prostrou. Ele era rico, está muito claro no texto, e ele vai até Cristo e ele se prostra. Diferente de Nicodemos, que vai de noite conversar meio quietinho, às escondidas, aquele rapaz não teve vergonha. Na frente de todo mundo, uma multidão que cercava Jesus, ele chegou lá e se colocou de joelho para fazer uma pergunta. Não é que ele se colocou de joelho, depois Jesus falou assim: vou orar por ti. Ele chegou e se prostrou. Jesus sabe os mandamentos? Sei. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ah, é? Jesus, olhando bem dentro do coração dele, disse assim: mas falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. O que esse texto está nos ensinando? Que um religioso pode pensar que ele está seguindo a religião, que ele está cumprindo a lei de Deus, mas Jesus revela que na verdade não. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus, é isso ou não? E aquele rapaz que vem até Jesus e Jesus revela que na verdade o seu coração está preso à riqueza, por mais que ele pensasse: ora, eu estou seguindo todos os mandamentos, ele não estava, porque é subjetivo. Eu posso perguntar: quem ama a Deus sobre todas as coisas? E você responder positivamente, mas quem que consegue medir isso? Quem consegue mensurar isso no seu dia a dia, no seu particular, na sua vida, na sua lista de prioridades? É só o Senhor, é Ele que sabe se você tem um relacionamento com Ele ou não. Porque a religião pode mascarar isso. É claro que o contrário é verdade. Se você não se importa com as coisas de Deus, com a sua comunidade, com as coisas de fé, é muito óbvio que você está longe de Deus. Entretanto, você pode estar envolto nas coisas religiosas e estar longe de Deus, é o que Jesus está dizendo. Muito cuidado. E terceiro aqui ainda nesse aspecto, veja, irmãos, olhe comigo o versículo 22. Se você se irá, mas ele diz, se alguém chamar tolo, estará sujeito, ou melhor, voltando um pouquinho, e quem proferir insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Existem aqueles que nunca moveram um dedo para agredir um semelhante, mas já mataram com palavras. Usaram palavras duras que ofenderam, que diminuíram. Aqui nós temos duas expressões que são bem difíceis de termos o significado nos nossos dias. Os eruditos bíblicos concordam com isso. Há duas palavras ali, que é raca, que é esta palavra que a gente traduz como tolo, e a outra seria uma palavra que dá uma conotação de ateu, que naquela época era um xingamento muito pesado, embora nos dias de hoje as pessoas até se vangloriem por ser ateias. Mas naquela época era um xingamento muito pesado. Então o que Jesus está dizendo? Não é a palavra em específico. Eu sei que já confundiu muita gente, né? Eu chamar meu irmão de tolo, já chamei várias vezes, e agora eu sou réu do inferno. O que o Senhor está dizendo é que se você ofende, se você afeta, se você usa a sua língua como uma espada afiada para ferir corações, você está expondo ter um coração assassino. E o Senhor está dizendo: se arrependa. Veja, o critério é, se você matar alguém, pode ser que você vá a julgamento. Mas Jesus diz, se você tiver raiva, se você usar palavras, você pode ser passível do fogo do inferno. Ora, irmãos, a ética do reino de Deus é de fato para homens e mulheres que nasceram de novo. Nós temos algumas indicações bíblicas. Por exemplo, Pedro diz para nós em 1 de Pedro 3,7 que os maridos devem viver a vida comum do lar com discernimento e considerando a mulher como a parte mais frágil. Agora a minha ênfase, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não queira dar uma de religioso se você trata sua esposa com arrogância, soberba, com algum tipo de hostilidade ou violência em palavras. A Bíblia diz que a sua oração está impedida. A Bíblia nos ensina aos Gálatas que nós não devemos, versículo 15 do capítulo 5, se porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que é isso? Eles não estavam literalmente dando mordida um no outro, mas em palavras, em vida, na maneira que lidavam e relacionavam. A Escritura diz para nós, irmãos, Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos, porém, que toda palavra frívola que proferirem aos homens darão conta no dia do juízo. Ai de nós, irmãos, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Não é isso que Jesus está dizendo? Olha o que você usa, olha o que você fala.
Irmãos, o silêncio é precioso, meus queridos. Tiago 4,11, para concluir essa série aqui, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Quantos de nós aqui carrega consigo dores na alma, porque um dia foi ferido? A palavra comum no nosso vocabulário brasileiro é assim: eu preferia um tapa na cara do que ouvir isso. Eu nunca concordei, eu não quero nem o tapa e nem ouvir. Mas a gente fala isso, né? Para dar peso àquilo que nós acabamos de ouvir. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque Jesus fala, se você está usando palavras para ferir, Jesus está dizendo que você é réu. Os filhos de Deus não guardam rancor, não usam palavras para atingir, não são armas ambulantes de ferir corações, pelo contrário. Isso não significa, irmãos, negociar a verdade, deixar de falar. Jesus nunca negociou a verdade, mas ele lidou com brandura, com graça, com misericórdia para corações aflitos. Você sabia que muitas pessoas adentram no ambiente cristão esperando uma palavra de encorajamento da sua parte? Sabia que as pessoas já foram encorajadas por Deus no momento que você trouxe uma palavra de vida ao coração delas? Peçamos a Deus, irmãos, para que Ele guarde a nossa língua. Quem guarda a sua língua conserva a sua alma, diz o sábio aos Provérbios. Tiago diz que nós não podemos bendizer a Deus com a nossa boca. Cantamos louvores agora. Tu és, o Senhor é lindo. E com a mesma boca a gente proferir palavras contra o nosso irmão. Porque não pode sair água doce e salgada de uma mesma fonte. Segundo, irmãos, versículos 23 e 24. Pode passar, Mari, por favor. O segundo aspecto aqui é que a nossa adoração não está à parte do nosso culto. Nossa adoração ou o nosso coração influencia o nosso culto. Veja bem, irmãos. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você tem que ir lá reclamar, é se alguém tem alguma coisa contra você. Veja só que sério. Deixa ali a tua oferta do ladinho, no altar, e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. O que Deus está dizendo aqui? O que o Senhor está falando, irmãos, é que não existe culto genuíno à parte da vida. Nós conseguimos apresentar uma performance religiosa, uma exibição, mas Deus não aceita. Deus não aceita ofertas de coração, pode passar, Mari, que estão em litígio contra o seu próximo. Isso é muito sério. Você está pensando aqui, mas a Bíblia fala irmão, irmão, todo o tempo. Isso aqui era uma expressão de Jesus para lidar com aqueles que eram seus próximos. Pode ser irmão, pai, mãe, amigo, colega de trabalho, pessoa que passou na rua, qualquer pessoa. Olha o que ele está dizendo isso para nós. Nós vimos aqui, irmãos, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E o assassino não tem vida eterna. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Veja, irmãos, os fariseus que estão ouvindo Jesus eram rigorosos nas cerimônias religiosas, mas esqueciam de tratar o seu coração. Lavavam as mãos para comer, não era isso? Ai, que absurdo, os discípulos comem sem lavar as mãos. Mas Jesus diz, o que contamina, o que está dentro, não o que está entrando. Lavar as mãos é bom, mas e o coração, quando ele será purificado? Mantinha um interior impuro. Deus não recebe a adoração de corações rancorosos. Deus não recebe a adoração de um coração que não perdoa. Porque um coração que não perdoa está sentenciando a si. Está trazendo juízo à sua própria cabeça. Porque na oração do Pai Nosso, que nós ouviremos aqui no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar assim: perdoa como nós temos perdoado. Deus não quer oferta por si mesmo. Deus disse isso muitas vezes, irmãos. Há textos duros que falam isso. Em Isaías, no primeiro capítulo, é um confronto magnífico de Deus, dizendo: quem pediu para vocês vir trazer oferta? Quem pediu só requereu de vocês pisardes nos meus atos? Você podia responder junto comigo, olhando o texto, foi o próprio Deus. O Senhor que pediu oferta, o Senhor pediu sacrifício, o Senhor que pediu que levássemos da forma correta. O Senhor disse: não, eu não quero só isso. Eu preciso que vocês me obedeçam. Inclusive o Senhor critica eles na oferta, no jejum. O jejum é fazer o bem para o próximo, é cuidar de pessoas, é acolher o que está necessitado. A performance está bonita, a roupa está correta,
E sabe qual é um grande perigo aqui? Pode passar, Mário, por favor. Lê comigo essa segunda parte. Aqui embaixo, pode passar, Mário. Lê, por favor, essa parte. Corações... muito bem religiosos, cumprindo a religião, podem adequadamente ter um culto impecável, mas a sua oferta é rejeitada, o seu culto Deus não recebe, sua adoração é sem vida, é inócua. O que Deus está dizendo? Que nós precisamos de temor, de vigilância, de arrependimento. Por que que minha vida espiritual não avança? Por que que não cresço? Por que que não amadureço? Porque você tem guardado um coração rancoroso. Você está carregando pesos que o Senhor nunca disse para você levar. Lance aos pés de Jesus. Você está comparando coisas. Se Deus usasse do mesmo critério, você já estaria no inferno nesta hora. Mas diz o salmista, Deus não nos trata consoante os nossos pecados, nem nos atribui de acordo com as nossas iniquidades. Ninguém pode te ofender mais do que você já ofendeu o Senhor, meu filho. Minha irmã, meu irmão, creia nisso. Olha o que Jesus está dizendo. Deus não quer uma oferta, não adianta vir para cá para o culto. E quanta gente, irmãos, que faz da vida das pessoas uma perturbação e depois vai lá, tem até uns memes de Instagram, que o pessoal posta lá, minha mãe, depois de ter descido, ataca em mim em casa lá no culto. Então, minha alma canta, você já viu? Claro que isso aí tem um aspecto da educação de filhos. Entretanto, quanta gente perturba a vida dos outros e canta bonito, que é uma coisa maravilhosa. E é viciada no serviço religioso. Deus não está aceitando sua oferta. A igreja pode aceitar, nós não sabemos como está seu coração. A gente pode receber o cântico, a canção. Mas o que importa a você? Agradar a Deus ou aos homens? Que triste, irmãos. É Jesus falar assim, não ouço. Esse louvor não recebo. Esse tipo de serviço que você me oferece, eu não recebo. Porque você precisa lidar com conflitos da sua vida. Olha só, irmãos, o que o Senhor está dizendo? Que é uma adoração para Ele elevada quando você busca estar em paz com quem te cerca. Quando você busca andar bem, ao exemplo de Jesus, ser um ministro da reconciliação, é muito melhor do que uma oferta. É muito mais importante do que oferecer um culto. É buscar estar em paz com as pessoas, andar bem e mostrar para elas que o Evangelho nos reconcilia uns com os outros. Quantas igrejas, irmãos, estão enfermas, tomando soro no CTI espiritual, porque está cheio de coração rancoroso que não lida com Deus. E Deus não aceita. Deus não recebe o culto, Deus não recebe a oferta, não há crescimento, não há desenvolvimento. E eles perguntam por quê? Porque vocês não se arrependeram. Porque nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, isso é muito sério. Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino de Deus. O evangelho é sério. Ele nos chama, irmãos, a um arrependimento genuíno. Irmãos, e o último ponto. Nós devemos pensar nesta questão com urgência absoluta, se de fato desejamos agradar a Deus. Veja no versículo 25 e 26, Jesus agora conta uma espécie de metáfora, uma parábola, dizendo, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue a juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É muito comum você conversar com alguém, eu já lidei com isso na minha família, de forma muito triste, conversando com uma pessoa que eu amo muito, que é muito importante para mim, dizendo a ela, você precisa se acertar, você precisa resolver. No tempo certo vai dar. Uma hora chega, e eu olhando para aquela pessoa, pela idade, dizendo, Senhor, tem misericórdia. É comum que alguém diga assim, uma hora eu me resolvo, no tempo de Deus a gente se resolve. Uma hora as coisas se ajustam, quem sabe um dia. É isso que Jesus está dizendo ali, irmãos? É isso que você acabou de ler no texto? Entra em acordo sem demora. É urgente que nos resolvamos uns com os outros. É urgente, segundo Jesus. E eu não estou aqui para trazer a minha palavra para você. Nós estamos aqui, como bem orou o nosso irmão, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Jesus. E ele diz, é urgente. Não brinque com isto. Se você pensa assim, Jesus está te confrontando. Há uma clara demonstração que você não está exatamente preocupado
em obedecer a Deus. O orgulho tem mais valor para você. Eu não vou de jeito maneira procurar aquela pessoa, eu não. Falar com ela de jeito nenhum. É porque o orgulho vale mais do que agradar a Deus. Eu sei que é fácil pregar e difícil viver, eu sei. Como você, eu também vivo. Eu também tenho minhas inquietações, eu também já fui ofendido e já ofendi. Eu também já sofri, como você. E é necessário que a gente vá para Jesus e o Espírito Santo traga ao nosso coração esse senso de dizer, irmão, por quê? Porque se eu procuro me reconciliar, eu lanço a responsabilidade sobre o outro. Se eu tenho um problema com alguém, não dá nem para usar um exemplo aqui, senão os irmãos vão achar que eu tive problema. Problema com alguém, eu busco aquela pessoa e digo, olha meu irmão, a coisa não ficou bem, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, dizer que não há nada, eu quero caminhar bem, que Deus te abençoe. Se ela não quiser reconciliar, você lançou sobre ela a responsabilidade. Se ela reconciliou, glória a Deus, ganhou o seu irmão. Se ela não quis, se ela falou, eu estou livre disso, porque segundo a palavra de Jesus, eu já o fiz. No que depender de vós, tendes paz com todos. É a palavra de Deus. Todos nós guardamos, eu não sei se eu coloquei isso, acho que não. Todos nós guardamos um nível justificável de raiva no coração. Entre aspas. Eu acho que eu coloquei isso, Mari. Passa, por favor. Não sei, não lembro agora. É isso mesmo. Pode passar, filha. A gente tem lá, não, mas sabe bem, é porque isto. Mas eu estava certo. Ninguém briga estando errado. Todo pecador pensa que está certo. A gente guarda sempre lá uma coisinha dizendo, mas você não sabe. Somente o Espírito Santo pode descortinar esse pecado diante dos seus olhos. Hoje. Eu não consigo fazer. Alguns até ficam bravos com o pregador. Falar absurdo desse. É palavra de Deus, irmão. Que o Espírito Santo te confronte mesmo. Eu oro para que ele faça isso, porque é mandamento de Deus. Você, como um cristão, tem que buscar se reconciliar, mesmo com quem ele ofendeu. Dizendo, eu quero caminhar. Eu não estou dizendo que é necessário que você coloque dentro da sua casa, irmão. É que você perdoe. E que você caminhe bem com Deus, que você se livre desse peso, dessas amarras, dessas coisas que estão te colocando em conflito espiritual. Você precisa buscar, no que depender de vós, ter de paz com todos, como eu falei. E um segundo aspecto aqui, pode passar, Mari? Nós não julgamos assim tão urgente, irmãos, porque nós não estamos considerando a santidade de Deus e nem a brevidade da vida. Eu não quero me fazer valer do que aconteceu sexta-feira, que chocou o nosso país e o mundo. Mas é impossível deixar de mencionar. Eu assisti vídeos, mensagens, listas, um apanhado de fotos com pessoas que tinham sonhos, projetos. Alguns estavam vindo para uma convenção de médicos, outros tinham sonhos, expectativas. Um casal ia viajar para um outro lugar e simplesmente a vida deles em segundos acabou. Nós somos presunçosos quando nós dizemos assim, mas um dia vai dar certo. Quem garante você? Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo. Enquanto está no caminho, não é nem chegar em casa, está no caminho, já resolva. Por quê? Porque se você não resolve, você está dando munição para o inimigo. Porque então ele pode questionar você e entregar você oficial. Nós não estamos atentando para a santidade de Deus, por quê? Porque Deus exige isso de nós. Eu não sei se vocês entenderam, irmãos, mas Jesus diz que coração odioso é assassino, e que assassino não entra no reino de Deus. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas o Senhor está dizendo para nós que isto não é prática de um filho de Deus. E nós precisamos, como filhos de Deus, atentar para esta verdade e entender isto, irmãos. Um dia dará tempo, que arrogância, que presunção, resolva hoje, decida agora. Se reconcilie, caminhe, busque em Deus. Só o Senhor pode fazer. Não é fácil, nada é fácil para seguir o Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O homem de Deus já escreveu que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. A sua carne está gritando e colocando um monte de argumento na sua mente para justificar que você deve se manter agarrado a esta pedra que se chama amargura na sua alma. Enquanto o Espírito Santo de Deus é aquele que pode remover e dizer, busque estar em paz com Deus e com as pessoas. Veja, irmãos, se nós atentamos para de fato querer obedecer a Deus, porque o legalista quer cumprir a lei, ganhar um ok, um check no cumprimento e dizer assim, tá vendo? Eu cumpro muito bem a lei. Mas o Filho de Deus, além da lei, ou a lei é para ele, um norte que o leva a agradar o coração de Deus. E agora, Jesus está trazendo um contraste muito explícito. Nós estamos interessados em continuar uma vida religiosa,
ou nós queremos nos aprofundar em obedecer o Senhor? Cristãos que estão em conflito com o seu próximo se tornam passíveis de julgamento. Olha o que o texto diz. Resolva sem demora, para que, enquanto estás ele a caminho, para que teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. A gente tem uma expressão, né? Não dá munição para o inimigo. Não é isso que a gente fala? Não dá argumento para o seu inimigo, não dá argumento para o diabo, irmão, para te acusar. Não dá argumento para o inimigo para falar contra você. Olha, ele diz que entende o perdão de Deus, mas o coração dele não perdoa. Ele fala que é livre em Jesus, mas está agarrado a esse tipo de coisa e não quer se soltar. É isso que a Bíblia está trazendo a nós, irmãos queridos. Sejamos livres em Cristo. Vocês ouviram o que foi dito, mas agora Jesus diz diferente. Ouçam profundamente. O que nós podemos concluir daqui, meus irmãos? Deus nos livre de termos corações assassinos. Parece difícil aplicar e de fato é. Entretanto, vamos nos lembrar do último sermão, porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Para guardar este mandamento de Jesus, é preciso que guardemos o nosso coração, porque dele procedem os maus desígnios. É do coração que vem o maquinar o mal. Trate o seu coração. Deus não se importa com a sua performance ritualística. Se você levantou a mão, abaixou, se você fechou os olhinhos, se você fez carinha de adorador. Deus quer saber se o seu coração está disposto a obedecer os seus mandamentos. Pense com urgência e com muito temor se existem conflitos a resolver. Eu não estou jogando chapéu para o alto, nem sei se existem aqui, mas se existe, você tem que resolver em nome de Jesus. O êxito na resolução não depende de você. Não depende. Eu já contei para vocês um caso disso. O pastor Jeremias Pereira contou um testemunho. Não era para ser engraçado, mas vai acabar sendo um pouco. Já gerei uma expectativa, né? Ele contou um testemunho que, depois que ele entendeu o evangelho, já tempos depois do seminário, ele lembrou-se de um trabalho que ele teve quando adolescente, que ele roubava a dona da loja. Metia a mão no caixa. Ele foi lá e falou para aquela mulher. Pediu para a tesoureira adiantar alguma coisa para ele, fez um cheque, levou para a senhora e falou: eu vim aqui falar com a senhora porque eu sou ladrão. Que isso, Jeremias? Você é pastor. Eu roubava a senhora. Muitas vezes metia a mão aqui. Ela falou: Jeremias, está perdoado. A gente sempre soube. Deus te abençoe. E ele pregou isso na igreja. E o irmão foi fazer lá no trabalho dele. O chefe falou: crente sem vergonha. Ele achou que teria o mesmo resultado. Não tem. Alguns de vocês terão reconciliação e viverão, e outros fecharão a cara e dirão: eu não quero nem falar com você. Não depende de você. O que importa a gente é agradar a Deus. Eu não sei quantos de vocês está já exausto de receber mensagem de golpe. Sicredi informa R$3.000. Acontece com vocês? Não. Eu todos os dias recebo pelo menos 3 ligações durante a semana. E até à noite. Essa semana eu disse: eu vou pregar para o golpista. Aperte o 1 se você reconhece. Se você não reconhece, aperte o 2 e foi para uma moça. Eu falei: arrependa-se, creia no evangelho, abandone sua vida de pecado. Ela falou: a Bíblia diz para não julgar também. E aí eu entrei no embate teológico. Porque a Bíblia também diz: moça, aquela que roubava não roube mais. Ela mandou eu com vários palavrões para um lugar bem longe. E a ligação acabou. Eu falei: se me ligar agora no golpe, vai ouvir um versículo. Pode me xingar, vai ouvir a palavra. Coincidência ou não, no outro dia não ligaram. Não sei se eu saí do grupo. Mas eu falei para ela: você deve ter pai, mãe. Você deve ter idosos à sua volta que estão sendo lesados. Creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados. Deus tem perdão para a sua vida. Ela ainda falou umas blasfêmias ao final. E na hora eu fiquei meio assim pensando: mas eu farei novamente. Pense com urgência nos conflitos a resolver. Se a parte envolvida mantiver a raiva, você lançou sobre o outro a responsabilidade. Você deve estar pensando: é muito difícil. Sim, é mandamento do reino. A ética de Jesus. Esta é a verdade do evangelho. Este é o chamado aos discípulos.
peça a Deus graça para colocar em prática. Pode ir para o último sermão, para o último slide. Pare, acabou ali? Que Deus nos livre, irmãos, de corações perversos. Vocês entenderam agora o que são corações assassinos? O que Jesus está dizendo? Que Deus nos livre disso. Coloque aos pés da cruz sua vida. Alivie o fardo. Levante os olhos e olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador de sua fé. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé para orar, irmãos? Pode chamar as crianças lá que já vão vir em seguida. Ó Santo da nossa alma, como a tua palavra é confrontadora ao nosso ser. Como a tua palavra expõe as mazelas da nossa alma. Deus, muitas vezes nós caímos neste mandamento. Nós pecamos contra ti, quebrando tua santa lei, porque nós odiamos. Nós já tivemos pensamentos de raiva, de cólera, de ira, de maldade. Nós já proferimos palavras que feriram profundamente corações. Oh, Deus, nos ajude. Todos nós trazemos aqui histórias de dores, de agruras, talvez de mágoas profundas, que somente o teu Espírito pode visitá-las nessa hora e remover para a tua glória. Nos dê um espírito perdoador, reconciliador, para que amemos uns aos outros, para que perdoemos uns aos outros, e para que andemos na verdade do Senhor. Ó Deus, livra-nos de corações assassinos, livra-nos de corações maldosos, nos ajude a cumprir a tua santa lei. Ah, Deus, há desespero em nós quando olhamos como poderemos exceder a justiça de escribas e fariseus. Oh, dá-nos a tua santa justiça, ó Cristo. Nos ajude, ó Pai, para que amemos mais o Senhor, para que nos comprometamos de vida e verdade contigo. Ajuda, Senhor, para que possamos reconciliar com quem nos ofendeu ou ofendemos. Nos ajude, para que sejamos uma igreja perdoadora. E assim, cumpramos tua santa lei. Isso eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.